É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos com um vídeo. Isso não vou falar nem que é um vídeo, é uma reflexão, uma aula que você precisa ficar até o final para você entender. Uma pergunta que fizeram a Cristo, que é o tema deste vídeo: com que autoridade fazes isso? É interessante nós entendermos que você já parou para perceber que muitas perguntas são feitas não para aprender. Algumas perguntas são feitas para nos confrontar, outras para nos testar e algumas para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir psicologicamente, emocionalmente. Mas sim, tem algumas perguntas que são feitas realmente para aprender. Só que esta pergunta em Lucas capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 7, Jesus foi confrontado publicamente dentro do templo. E a pergunta que fizeram para ele é: com que autoridade fazem estas coisas? É uma pergunta bem interessante, porque quando eles estavam perguntando, eles estavam com medo de tudo o que Cristo estava fazendo e o que as pessoas achavam e viam em Jesus. Jesus estava no templo e dentro do templo precisava-se ser alguma autoridade, ter alguma credencial, vamos se dizer assim, ou autoridade dos sacerdotes para estarem naquele lugar. Mas por trás desta pergunta não estava nada mais e nada menos do que, de trás dessa pergunta havia medo, havia orgulho que estava sendo confrontado e a ameaça de perder o poder. É isso que os principais dos sacerdotes estavam fazendo esta pergunta para Jesus. Só que hoje, no decorrer deste vídeo, você vai entender, não quero estender muito, mas você vai entender profundamente este texto e esta pergunta. E vai perceber que esta mesma pergunta ainda ecoa nos dias atuais da qual nós estamos vivendo. Jesus estava ensinando no templo e ele havia acabado de expulsar os vendedores, virar as mesas dos cambistas. Ele confrontou o sistema religioso, ele mexeu com o interesse financeiro daquele sistema religioso daquela época. E agora os principais sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele, não para fazer uma pergunta, para entender o que Jesus estava fazendo. Esses homens eram a elite religiosa daquela época. Eles faziam parte do Sinédrio, eles tinham autoridade oficial, mas Jesus ensinava não com uma autoridade oficial de homens daquele momento. Jesus, a autoridade dele vinha do céu. Não de um sistema falido, defasado, como estava naqueles dias. E isso incomodou os escribas, os principais dos sacerdotes e os anciões daquela época, incomodou profundamente. Porque Jesus não veio como qualquer um, ele veio com autoridade. Tanto é que muitas e muitas vezes alguém perguntava e falava: com que autoridade ele faz estas coisas? Com que autoridade, que palavras são essas? Alguma vez, por exemplo, uma vez, os discípulos, Jesus ao acalmar o vento e o mar, alguém disse: da onde vem essa autoridade que até o vento e o mar lhe obedecem? A autoridade de Jesus não pode ser discutida, ela tem que ser mencionada e nós precisamos acreditar, porque ele, vindo como homem, ele era e é Deus. Eles dize-nos ou fala-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem que te deu esta autoridade? Porque Jesus estava ensinando no templo e precisava-se de uma autoridade, de um sumo sacerdote, de alguém daquela época para ele estar no lugar onde ele estava.
Mas ele nem imaginava que a autoridade de Cristo não era humana, a autoridade dele era do céu. Agora preste atenção, eles não estavam buscando entendimento, não, porque eles conheciam e sabiam quem era Cristo. Eles não precisavam querer entender porque Jesus estava ali, porque eles sabiam a autoridade que Cristo tinha. Eles simplesmente estavam buscando acusação. Eles queriam acusar a Cristo. Se Jesus dissesse que a sua autoridade vinha de Deus, o que aconteceria? Eles poderiam acusá-lo de blasfêmia, que era o que estavam procurando. Se ele dissesse que vinha dele mesmo, o povo poderia apedrejá-lo. Era uma emboscada espiritual, mas Jesus não caiu na deles. E isso revela algo sério, algo importante. Porque quando alguém está ameaçado, a primeira coisa que ele faz é tentar desacreditar quem carrega a verdade. Isso é no nosso dia a dia, na nossa vida, em todos os lugares. Quando alguém se sente ameaçado, a primeira coisa ela faz com que alguém em sua volta tenta te desacreditar. É o que estavam fazendo com Cristo. É o que estavam fazendo com Jesus naquele dia. Jesus respondeu a pergunta deles? Não. Jesus fez outra pergunta. Jesus perguntou: o batismo de João era do céu ou dos homens? Ele mencionou João Batista por quê? Porque em 1 João capítulo 1 e o versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, as pessoas iam ter com João para ser batizado, para ouvir as suas palavras e também a sua autoridade. Então a multidão estava observando quem era João. Só que quando Jesus chegou para ser batizado, ele apontou o dedo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não tinham ouvido uma declaração de um qualquer um, tinham ouvido de João. Porque João já havia declarado que Jesus é o Cordeiro de Deus. Era o Cordeiro que veio para cumprir um propósito, e propósito esse especial. Se eles reconhecessem João como profeta, também teria que reconhecer a Cristo como Messias. Porque João havia declarado em João capítulo 1 e o versículo 29. Jesus não caiu na armadilha deles, porque Jesus, sendo Deus, ele conhecia o pensamento e a intenção do coração daqueles homens. Jesus revelou o que havia dentro daquele coração. A Bíblia diz que eles começaram, vamos dizer assim, a raciocinar. E começaram a mexer os pauzinhos entre eles e disseram: se nós falarmos que é do céu, Jesus vai perguntar: então por que você não crê? Ou por que vocês não creem? Se dissermos que é dos homens, aí tem outro problema. O povo nos apedrejará. Isso é a conversa que eles estavam tendo. E o problema aqui, eles não estavam preocupados com a verdade que eles precisavam declarar diante daquele povo e para Jesus. Eles não estavam, eles estavam preocupados com o ego, com o poder, com o orgulho que eles tinham. Vai manchar o nosso orgulho, vai derrubar o nosso ego. O que vamos fazer? Nos dias atuais da qual nós vivemos, muitas vezes somos confrontados a descer a olaria de Deus, muitas vezes a olhar para a situação e reconhecer que só Cristo é o dono da verdade. Tanto é que João capítulo 8, o versículo 32, a palavra do Senhor ela nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqueles sacerdotes, aqueles escribas e aqueles anciãos, eles estavam preocupados com a opinião pública. Se nós voltarmos atrás, aonde vai ficar a nossa autoridade? Se nós reconhecermos a Cristo como Messias, o porquê não reconhecemos a João como profeta?
Eles tinham medo de perder a posição, medo de perder o poder, medo de perder a influência que eles tinham com a maioria daquele povo. E por isso responderam: não sabemos. É claro que eles sabiam, mas isso não era ignorância, não, isso era conveniência. Eu vou responder o que me convém. Então Jesus disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque quem não quer a verdade não está pronto para recebê-la. Eu vou repetir. Então deixa aí no teu comentário, deixa aí nos comentários, deixa o joinha. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí neste canal para você receber mais vídeos de reflexão como estas. Por quê? Porque quem não quer a verdade não está pronto para recebê-la. Quando o coração está fechado, está tapado, a revelação é limitada. Então, quando muitas vezes nós não reconhecemos o que precisa ser reconhecido, a revelação que Deus tem para dar para nós, ela é limitada. Mas quando nós abrimos a nossa mente e reconhecemos, jogamos o nosso ego na lata de lixo, o nosso eu na lata de lixo, a nossa arrogância na lata de lixo, nós começamos a aprender a palavra de Deus. Revelações do céu vêm sobre nossas vidas. Ainda hoje existem esses três tipos de pessoas: as que perguntam realmente para aprender, as que perguntam para nos testar e as que perguntam para desacreditar. Muitos questionam Deus. Você é um questionador ou você é um adorador? Muitos questionam Deus não porque querem entender, não querem entender. Questiona, mas porque não querem se render. Ou seja, Deus, eu estou deste jeito é por causa do Senhor, é por causa de fulano, é por causa de Bertano, é por causa de ciclano. Não, reconhece, entende que o melhor de Deus está por vir quando reconhecemos que Ele é Deus. Os sacerdotes não rejeitaram Jesus por falta de evidência, porque evidência era o que eles mais tinham, era o que eles mais presenciavam naquela época. Eles rejeitaram a resposta ou a questionamento de Cristo porque o sistema deles estavam sendo confrontado. E aqui vem uma pergunta para você e para mim. Jesus hoje, ele ameaça o meu e o seu sistema? Aí você vai perguntar: mas pastor, que sistema é esse? O sistema do nosso orgulho? O sistema da nossa zona de conforto? Do nosso autocontrole? Porque quando ele entra, ele vira a mesa, nada fica no lugar. E tudo se faz novo quando Jesus entra. Você tem deixado ele entrar na tua casa? Você tem deixado ele entrar na tua mente? Nos teus pensamentos, guiar os teus passos? Hoje você precisa decidir algo importante. Ao ver este vídeo, você precisa decidir isto hoje na tua vida. Não é amanhã, não. Não, amanhã não, hoje. Você será como os sacerdotes ou como alguém que reconhece a autoridade de Cristo? Ou você tem um ego inflável, da qual não consegue reconhecer que Cristo, ele precisa ser o maior na nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 19, fala que somos templo do Espírito Santo e que nosso corpo não é nosso mesmo, é Cristo que manda em mim e manda em você. Agora eu quero deixar algo importante para você, é você mesmo. Se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários: eu reconheço a autoridade de Jesus. Só se você chegou até este ponto deste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para fortalecer a sua fé todos os dias, porque a pergunta continua ecoando até nos dias de hoje: com que autoridade ele fala? E a resposta é clara: ele fala com a autoridade do céu.
Então que a autoridade de Cristo venha reinar sobre a tua vida. Que a palavra do Senhor, ela nos diz que nós precisamos deixar Ele reinar. Muitas vezes, como diz em Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então eu preciso de entregar. Se eu não entregar, nada vai acontecer. Só que muitas vezes eu deixo o ego, a arrogância, o meu eu falar mais alto. Então, se inscreva aí no meu canal. Deixa o teu like, deixa os teus comentários, que eu vou estar procurando responder. E que Deus venha abençoar a tua vida, hoje e sempre. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.